Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth. Oh, minha amiga, que honra, que alegria imensa poder receber uma pessoa maravilhosa aqui que vai nos passar o tema. Na infância e juventude, os desenhos ajudam no desenvolvimento do ser. Tema muito interessante, não, gente? Mas eu peço licença rapidinho antes da gente iniciar esse tema maravilhoso. Estamos precisando de básicas. Eu peço, se vocês não podem doar cestas, se vocês doarem um item que está aparecendo no vídeo, já ajuda. Se compartilharem esse vídeo, já ajuda também, que outras pessoas vão assistir e, quem sabe, vão pegar e doarem para a gente. Então, artigos para o bazar, roupas, calçados, assistência gestantes e necessitados estão precisando de fraldas. Quem puder colaborar do PLGG, local, horário para doações, de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, Casa Espírita de Garamond, Rua Bolívia, 717, Parque das Nações aqui em Santo André, juntos fazemos a diferença. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado por me ceder esse 1 minuto e meio. E é com você, minha amiga. Boa noite, amigos queridos, ou, né? Bom fim de tarde. Elevemos então nosso pensamento ao nosso Pai Criador, que nos deu a vida, ao nosso querido Mestre Jesus, nosso bom pastor, que nos acompanha há tantos milênios, trazendo os ensinamentos para a construção do reino de Deus em nossos corações. Levemos o pensamento aos mentores amigos da pátria espiritual, aos nossos mentores, aos mentores do SEAC, para que possam estar aqui nos inspirando, nos amparando, para que possamos entender da melhor forma todos os bons ensinamentos que nos trazem os grandes pensadores e também os missionários. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Bom, amigos, esse tema foi sugerido pelo Rodrigo, eu achei interessantíssimo. Eu fiz umas pesquisas na internet e aprendi bastante. Então, vamos ver, né, como é que os desenhos animados influenciam o desenvolvimento da criança e do adolescente. Desde cedo, a criança, né, desde pequenininha, ela sofre influência do meio social, né, onde ela vive. Ela, com isso, aprende os valores da cultura do grupo a que pertence. E os desenhos animados, né, que as crianças gostam tanto, porque tem cores, tem sons, tem movimento, tem história interessante, né? Então, os desenhos animados podem ser recursos de educação, ajudam no desenvolvimento da linguagem, do vocabulário, despertam a criatividade, a imaginação, a curiosidade, ensinam lições de moral, então passam valores de coragem, de honestidade, de solidariedade, de justiça, de moderação, apresentam novas visões de mundo. Desenho animado, o educativo, né? Estimula o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social e o desenvolvimento cognitivo, né, a inteligência da criança. E molda a personalidade, tanto da criança como do adolescente. As crianças se espelham nos seus heróis, aqueles com os quais elas se identificam. Aí elas copiam as atitudes desses seus heróis ou heroínas, querem usar as mesmas roupas, imitam, né, os seus personagens favoritos dos desenhos animados. E no caso do desenho animado educativo, né,
O herói, a heroína, traz bons exemplos, boas orientações, mostra atitudes positivas, com isso previne a agressividade, os vícios com as drogas, ajuda no desenvolvimento de uma boa sociabilidade, né? O valor da amizade. E a essência do arquétipo do herói, né, segundo a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, é fazer justiça, é salvar vidas, é combater o mal. E ao se identificar com os personagens, a criança também entende os seus próprios sentimentos. A criança e o adolescente, com os desenhos animados educativos, aprendem se divertindo. Olha, os desenhos da TV Cultura são desenhos animados educativos, são mais calmos, né, eh, têm cores mais suaves, têm episódios mais curtos, entretêm e educam, ajudam na construção dos valores morais, na boa interação social, na construção do senso crítico, na noção do que é certo, do que é errado, na importância da amizade, da preservação do meio ambiente. Mas os pais precisam estar muito, muito atentos, porque o desenho animado que a criança está assistindo, o adolescente está assistindo, é um desenho animado educativo? O que é um desenho animado educativo? É aquele que apresenta valores éticos de solidariedade, valores de justiça, e também os pais precisam prestar atenção. Esse desenho animado que a criança está assistindo é adequado à sua faixa etária, à sua faixa de idade? Porque hoje em dia os desenhos animados têm classificação por faixa etária, por idade, né? E, no entanto, os pais precisam estar atentos, por quê? Porque há desenhos animados que podem influenciar negativamente a criança. Como? Por exemplo, estimulando o consumismo. A indústria da cultura, né, está ávida por lucros. Então, eles lançam kits completos, né, do desenho animado que está na moda. É roupa, né, camiseta, bolsa, mochila, lancheira, estojo, lápis, calçados. E aí a criança quer, porque o amiguinho da classe tem, né? Então, é o exagero do consumismo. E também os desenhos animados que não são educativos estimulam a violência, a sensualidade, a vaidade exagerada, o bullying, né? O bullying e vícios como gula, avareza, inveja, preguiça, e ainda dão maus exemplos, né? É, mostram sexo, drogas, brigas, fofocas, vícios de conduta. Por isso, é importante evitar assistir esses desenhos animados que estimulam as más condutas. A criança não sabe, né? Nada disso. Quem tem que observar são os pais. Porque, tanto na infância como na adolescência, né? A criança, o jovem, ainda estão consolidando seus valores, estão desenvolvendo a sua moralidade. Por falar em moralidade, para a gente ter uma ideia como que é o desenvolvimento, né, da nossa moralidade. O estudioso, o psicólogo, Lawrence Kohlberg, no século passado, século XX, ele identificou 4 estágios no desenvolvimento moral do ser humano, baseado num outro pesquisador, o biólogo Jean Piaget. Então, no estágio 1, a criança entende assim: o que é o certo, o que é o errado. Então, o certo é aquilo que vai me trazer elogios, recompensas, o errado é o que vai me trazer punição.
Então, a noção de certo e errado para a criança pequena está vinculada à punição, à obediência à autoridade. E a criança pequena, ela se preocupa com os danos, tanto materiais como a pessoas, a coisas. Ela não leva em consideração as intenções daquela atitude, ela ainda não tem essa capacidade. E os interesses dos outros, na cabecinha dela, são iguais aos seus próprios interesses. E a criança, nesse estágio 1, obedece cegamente às normas impostas, né? Ao que dizem os pais, os professores, os adultos em geral. Por quê? Porque elas têm medo do castigo. Então, elas obedecem para evitar o castigo, para evitar a punição, mas ainda não conseguem reconhecer se essa regra, essa lei que lhe impõe, é justa ou não. O estágio 1 é o primeiro estágio do desenvolvimento moral, né? Começa assim, desde que a criança nasce. Daí ela amadurece, uns anos depois, entra no estágio 2. No estágio 2, ela entende assim, que tudo tem que ser olho por olho, dente por dente, né? Então, na mentalidade delas, é necessária uma rígida igualdade. Por exemplo, a criança, ela mede se o tamanho do bolo dela é igual ao dos outros. Todo mundo recebeu o mesmo tamanho de bolo. Para ela, isso é importantíssimo. Ou, né, se os pais colocam a mesma quantidade de refrigerante e de suco, né, no copo dos seus filhos. Eu lembro, quando eu era criança, eu e meu irmão brigávamos porque tinha mais Coca-Cola ou Guaraná, ou soda, no copo dele do que no meu. Agora, estudando, né, os estágios de desenvolvimento moral do Laurence Kober, eu aprendi que isso faz parte do desenvolvimento normal da criança, enquanto ela é pequenininha. E aqui no estágio 2, as crianças começam a cooperar para obterem o que querem, o que desejam, né? Então, é a ideia de que uma mão lava a outra. E aqui também ela compreende a necessidade dos outros, desde que ela seja beneficiada. Aí, o tempo passa, a criança vai amadurecendo, vamos para o estágio 3. Nesse estágio, a criança procura atender às expectativas dos outros. Ela ou ele querem ser a boa menina, o bom menino, para obterem a aprovação, né, dos adultos, dos pais, dos professores, dos tios, dos avós, para serem elogiados, para ganharem presentes, para serem recompensados. E aqui no estágio 3, já um pouco mais madura, a criança já sabe se colocar no lugar dos outros. E vamos para o último estágio, o estágio 4, onde o que é certo é aquilo que é ditado pelas normas, pelas leis, pelos deveres. Aqui já, né, já o adolescente entende que todos devem obedecer às regras, às leis, para manter a ordem social, e também que é dever de todos respeitar as autoridades. Mas depois o Kohlberg foi além, né? Ele viu que certas normas, leis, são injustas, e há pessoas que já passam além desse estágio 4, já entendem a noção de justiça, de certo e errado, de uma forma mais transcendente, não, né? No aqui e agora, não ao pé da letra, mas aí já são pessoas mais adultas. Então, no caso de criança, adolescente, chega-se até o estágio 4. Por isso, é preciso que os pais fiquem atentos, né? A criança ou adolescente está assistindo um desenho animado. Qual é a idade do adolescente, dessa criança? Em que estágio de desenvolvimento moral ela se encontra? O que a criança está assistindo, né? É adequado à sua idade?
ela já possui maturidade suficiente para compreender o que está assistindo? Os pais têm que ficar atentos. E Elza Dias Pacheco, uma escritora, escreveu no Portal de Revistas da USP um artigo intitulado A Linguagem Televisiva e o Imaginário Infantil. E lá ela escreve que assistir desenhos animados que não são educados para a faixa etária da criança, uma criança pequena que vai assistir desenhos animados que são feitos para crianças ou adolescentes, crianças mais adultas ou adolescentes, né? Pode ser muito prejudicial, porque alimenta o egocentrismo, pode reforçar a agressividade, porque ela imita o seu personagem favorito. Enquanto que os desenhos animados, que são adequados à idade da criança, trazem muitos benefícios, como a gente viu, né? E aqui a Elza Dias Pacheco também aponta outros benefícios. Ela consegue, com desenho animado, educativo e adequado à sua idade, elaborar os seus medos, viver a magia da ficção, né? Ela diz que é a importância de, magicamente, desafiar as regras que os adultos lhes impõem. Então, por exemplo, é mágico, né? Ela pode ter essa ideia de ficar invisível, comandar o universo, é viver a magia da ficção, é entrar no mundo de fantasias. E com isso, né, com esse escape, com essa catarse, né, das pressões externas, ela acaba assumindo comportamentos que possibilitam o desenvolvimento de sua própria autonomia, de um empoderamento interior. Lógico, né? Ela não vai ficar invisível, ela não vai comandar o universo, mas para a criança pequenininha, isso é muito importante, porque a sua autoestima cresce, a sua autovalorização se fortalece. O indivíduo autônomo, né, que sabe o que quer, que é dono de si, ele não recebe passivamente as regras do grupo. Analisa com senso crítico. Essas regras são adequadas ou não? Vão prejudicar alguém ou não, né? Mas o indivíduo autônomo aceita ou recusa de forma livre e consciente as regras que são lhe impostas. E outro artigo que foi escrito pela Andréia Moreira Santana e Lúcia Grácia Ferreira, cujo título é A TV e a Educação, um estudo sobre a influência dos desenhos animados nos valores morais da criança. Elas escrevem que a criança não pode vivenciar o mundo midiático, ou seja, o que a televisão traz, sem mediação de um adulto, pois a criança ainda não desenvolveu plenamente a sua moralidade, como a gente viu lá, né, na teoria do desenvolvimento moral do Lawrence Kohlberg. A criança já não nasce pronta, entendendo o que é certo e errado. Isso se desenvolve ao longo dos anos, passo a passo, né? Estágio 1, 2, 3, 4. E essas autoras escrevem que a mídia tem propósitos voltados para o consumo e não para a educação ou a orientação do caráter do indivíduo. E os programas infantis, principalmente os desenhos animados, que as crianças tanto gostam, tanto assistem, formam as concepções de vida da criança, acabam mostrando para elas, né, uma visão de mundo. E isso é um fator determinante no desenvolvimento moral da criança.
quem ela é e como ela está no mundo. E por isso que os pais, os professores, devem trabalhar o conteúdo da televisão, né, desses desenhos animados, para ajudar a transformar a criança de uma observadora passiva, né, sem autonomia, que aceita tudo sem senso crítico, ajudá-la a se transformar numa observadora ativa, crítica, que pensa por si mesma, ao mesmo tempo em que se diverte. Então, os pais, os professores são os mediadores, né? Então, vamos falar sobre, vamos conversar. O que que você entendeu sobre esse desenho? O que que você acha desse personagem? E assim vai esclarecendo, né, para o seu filho, para sua filha. E também o psiquiatra Augusto Cury, no seu livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Ele também escreve sobre a importância da mediação de pais, professores, que é mediar, aqui nesse caso, é dialogar com a criança, é trocar ideias, né, sobre o que ela entendeu assistindo esse ou aquele desenho animado, esclarecê-la, né, porque, explica Augusto Cury, o desenho animado é tipo assim, um modelo mágico cujo sucesso nasce da noite para o dia mais distantes das dificuldades da vida real. Então, o desenho animado traz esse mundo mágico, né? Esse mundo de fantasia, como aqui escreve Augusto Cury, que está longe do que acontece na nossa vida real. Por isso que os pais precisam esclarecer isso para os seus filhos, né? Porque quanto menores eles são, mais importante ainda esse esclarecimento. Muitos pais têm jornadas duplas e as crianças acabam ficando à mercê dos desenhos animados, da TV, que é a babá eletrônica, do que a mídia impõe. Aí entra a importância da mediação dos pais e dos professores também, né? Lá na sala de aula. Um desenho animado que está fazendo um enorme sucesso, principalmente, por exemplo, os que estão no cinema, e aí os pais, os professores, usarem como recursos educativos o conteúdo desses desenhos. E os pais, eles têm muita responsabilidade na educação dos filhos, eles não podem transformar a televisão numa babá eletrônica, né? Ah, deixa lá o dia inteiro, né? Achando que todos os desenhos animados são inofensivos, nos alerta o Augusto Cury. Há desenhos animados de alto impacto e desenhos animados de baixo impacto. O que significa isso? O desenho animado de alto impacto, né, de alto estímulo, é aquele desenho que tem mudanças rápidas de cenas, luzes piscantes, cores saturadas, sons intensos, uma forte carga emocional. Tudo isso exige demais dos sentidos da criança, né, da sua visão, da sua audição, e exige muito da cognição da criança. Nem sempre ela entende o que ela está assistindo. Isso leva toda essa rapidez, né, de mudanças de cena, de densidade emocional, leva a um cansaço mental, a uma aceleração da mente, uma aceleração de pensamentos, uma aceleração interior. E aí, isso pode gerar na criança, cansada, mentalmente cansada, birras, irritabilidade, agressividade. O desenho animado de baixo impacto, ele tem um ritmo mais lento, enredos lineares, cores pastéis, sons suaves, tem um conteúdo construtivo, tipo assim, né, os desenhos animados da TV Cultura, ou aqueles desenhos do Walt Disney, né, dos contos de fadas. E aqui nesses desenhos, né, de baixo impacto, as crianças têm tempo para processar as informações e têm espaço para usar a imaginação e a criatividade.
E no passado, a televisão, né? Onde se assistia desenho animado? Na televisão, no cinema. Hoje, né, a disponibilidade aumentou exponencialmente. A gente vê crianças pequenininhas assistindo desenho nos celulares, nos tablets, tem esses streamings, né, pagos aí, com uma infinidade de desenhos animados. E diante de tanta disponibilidade, né, de aparelhos, qual é o tempo adequado de exposição à tela para cada faixa etária? Quem responde é a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles recomendam que as crianças de 0 a 2 anos não devem assistir televisão. Zero tela. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, até 2 horas por dia. E todas essas faixas etárias, até 10 anos, as crianças devem estar acompanhadas por um adulto, monitorando o que elas estão assistindo. Olha, essas são recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os especialistas afirmam que uma exposição prolongada à tela, ou esses desenhos animados de alto impacto, que têm alto estímulo, né, afetam o humor, o comportamento, afetam a concentração, né, assim, o foco, a atenção, afetam a criatividade, afetam o sono. Olha só que incrível! Há crianças que são diagnosticadas com TDAH, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que elas estão apenas, entre aspas, superestimuladas. O cérebro está sobrecarregado. Elas, na verdade, foram diagnosticadas de forma errada. Elas não têm TDAH, não têm esse transtorno. Elas estão com a mente sobrecarregada por conta de excesso de tela, né? De desenhos inadequados à sua faixa etária, muitos desenhos de alto estímulo, que afetam o humor, comportamento, concentração, criatividade, sono. Isso é muito sério, né? Todos isso são estudos, né, de psicólogos e psiquiatras recentemente. E os sintomas de uma criança que está com o cérebro sobrecarregado porque assiste demais à televisão ou porque assiste desenhos que não são adequados à sua faixa etária. Distúrbio do sono, agitação, distração, puberdade precoce, né? Porque tem desenhos que enfatizam muito a vaidade, a sensualidade, o consumismo. Outro sintoma é a dificuldade de socialização, inclusive atraso na fala, explicam os estudiosos da área. Então a gente percebe, né? Tem desenho animado que é educativo, que ajuda muito no desenvolvimento da criança, do adolescente, na formação do seu caráter, inclusive no desenvolvimento emocional, na elaboração de medos, no desenvolvimento social, né? Na interação social, na socialização. Mas há desenhos animados que, como, né, a gente viu aqui, incita o consumismo, a violência, o sexo, e isso traz enormes prejuízos, tanto à criança como ao adolescente, porque eles ainda estão formando a sua personalidade. Por isso, os pais precisam ficar muito atentos, não só à qualidade dos desenhos animados, né? Se são educativos ou não,
mas também a classificação por faixa etária e, sempre que possível, ser um mediador, ou seja, conversar sobre o desenho animado que a criança assiste, o que que ela entendeu desse desenho animado, né? Esclarecer. Então, achei muito interessante, né, esses estudiosos trazerem esses alertas, isso tudo é muito sério. Foi muito bacana o Rodrigo escolher esse tema aqui, né, para o CA, que agradeço muitíssimo, porque eu também acabei aprendendo bastante. Então, agora façamos uma vibração a todas as crianças e adolescentes do mundo inteiro, a todos os pais e professores, para que eles tenham essa clareza de entendimento, para que eles possam ser inspirados pela espiritualidade, ajudando as crianças no desenvolvimento moral, no desenvolvimento de suas personalidades, né, para que elas se tornem pessoas íntegras, honestas. Vibremos por todas as escolas do mundo inteiro, né? Por todas as religiões que também trazem valores morais. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, de todas as religiões, do cristianismo e de outros segmentos religiosos, todos aqueles que nos convidam à prática do bem. Vibremos pelo nosso país, por seus governantes, vibremos também por nós que aqui estamos, pelos nossos lares, vibremos por esse grupo maravilhoso do SEAC, né, por todos que colaboram, tantos que estão na pátria espiritual como aqueles que estão aqui encarnados, vibremos por seus dirigentes e agradecemos, Senhor, por todos esses ensinamentos que nos trazem, pela oportunidade de ter o contato com esses estudos, aprendendo um pouquinho mais. Agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, que possamos fazer dela o melhor possível, aproveitar essa encarnação da melhor forma possível. Senhor Jesus, abençoa-nos a todos, abençoa nossos lares e nossos familiares. Que assim seja. Muito obrigada, amigos queridos, e bom final de tarde, bom início de noite.